Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências. E o objetivo dessa nossa aula é a gente resolver os exercícios da aula 8. Então essa é a nossa última webconferência, ok? Antes da gente olhar os exercícios, vamos fazer uma rápida revisãozinha aqui do nosso conteúdo, ok? A nossa aula ela começa falando aqui sobre as enums em Java, tá? O que são as enums? As enums são como se fossem constantes em Java. Como é que você declara uma enum? Assim, ó, parecido com como você declara uma classe, você escreve enum no lugar de class, ok? E o nome da sua enumeração. Abriu, fechou, chaves, ok? E o que você coloca aqui dentro do corpo da enum? Algumas constantes. Então veja aqui, masculino e feminino. Então isso aqui são duas constantes. Quando você declara uma enum do tipo sexo, você está criando aqui um tipo de dados. Então você pode criar uma variável do tipo sexo, ok? Então repara, a nossa variável sx tem o tipo sexo e pode receber o que? Valores da enum, masculino ou feminino. Então, a gente referencia as constantes assim, o nome da enum, ponto, a constante, ok? Então, a gente, por exemplo, está inicializando aqui essa nossa enum com o valor de masculino, ok? E todo enum tem alguns métodos, como, por exemplo, o método name e o ordinal. O name é o quê? É um nome, se você pedir para mostrar aqui o name, ele vai mostrar masculino. E se você pedir o ordinal, ele vai mostrar zero, ok? Então, essas constantes, elas são associadas a valores inteiros automaticamente. O primeiro valor é o valor zero, e esse é o valor 1, ok? Bom, o nosso conteúdo fala também que a gente pode adicionar alguns atributos e métodos aqui na sua enum. E aqui a gente está complicando um pouquinho, tá bom? Então vejam só, eu posso inclusive definir um construtor. Olha só o que eu estou fazendo. Eu defini um atributo public, do mesmo jeito que a gente faz com classes. A gente poderia até declarar esse atributo aqui como private, ok? Mas olha só, estou declarando aqui um atributo e olha só, eu tenho um construtor. E esse construtor, ele é privado. Por quê? Porque eu não dou um new na minha enum. Bom, olha só o que eu estou fazendo, pessoal. Esse construtor, ele só serve para, por exemplo, eu inicializar atributos que, por exemplo, eu coloque aqui. Por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Imagina que eu não quero que masculino guarde o código 0 e feminino guarde o código 1. Então, o que eu faço? Eu estou dizendo que masculino vai guardar um código 1 e feminino vai guardar o código 2. Vamos fazer um exercício parecido com esse aqui, ok? E o que é esse? O que eu estou passando aqui entre parênteses? Pessoal, na verdade, quando você coloca aqui entre parênteses, ele faz uma chamada ao construtor da enum. Então ele está chamando esse construtor aqui, ó, que tem o mesmo nome da enum e que recebe um valor inteiro. Então ele está guardando esse valor inteiro aonde? No meu atributo valor, ok? E olha só o que ele faz. Do mesmo jeito, eu declaro uma variável do tipo sexo, inicializo ela com a constante masculino. Repare que eu não passo o valor 1, ok? Eu só enxergo as constantes, masculino e feminino, ok? E aí, posso chamar o método name, que vai retornar masculino, ordinal, que vai me retornar zero, mas eu posso também referenciar o atributo valor, que vai estar guardando 1 ou 2, ok? Pessoal, usualmente as pessoas costumam usar o menu assim, ok? Em alguns casos mais específicos, as pessoas usam atributos. Estou falando na prática, tá, pessoal? Bom, então isso é sobre enums, tá? Uma coisa interessante é que o enum, olha só, também tem o método values. Então, com esse values, ele retorna o quê? Um array, um vetor
com todas as constantes que tem aqui nessa minha enum, tá bom? Eu posso usar o enum naquele nosso for também, aquele for each, que a gente chama, né? A gente declara uma variável aqui do tipo enum, ou seja, do tipo turno, 2 pontos, e aqui, ó, os valores de um vetor do tipo turnos. Olha só. Então aqui a gente pode usar esse código para mostrar o nome e o código de cada um dos itens da minha enum, cada uma das minhas constantes, ok? Bom, aí ele fala de exceptions, que são exceções, ok? E nós, quando a gente trabalha com exceções, basicamente a gente trabalha com um bloco do tipo try, catch, ok? Como é que funciona isso aqui? Funciona assim, pessoal. Você coloca código aqui no try, ok? Se esse código levantar uma exceção, essa exceção vai ser capturada pelo catch e vai executar o comando que está aqui dentro, tá? Nesse caso, o meu catch ele está capturando uma input mismatch exception. Se vier uma outra exceção diferente dessa, ou seja, que não seja uma input match exception ou uma subclasse dessa exceção, ele não vai capturar, ok? Então, o try-catch ele serve basicamente para isso, para você proteger o seu código, tá? Para que, se for levantada uma exceção aqui, essa exceção possa ser tratada, ou seja, ele possa executar os comandos que estão aqui no catch, tá bom? Aqui ele está mostrando um pouco das exceções que existem no Java. Então, a classe mãe de todas as exceções em Java é a classe throwable, ok? Ela tem duas subclasses diretas, error e exception, ok? Das exception, a gente tem as runtime exception, tá? E outras exceções que são filhas de exception. Pessoal, aqui entra um conceito muito importante, tá bom? Essas exceções que são aqui filhas de runtime exception, a gente chama de exceções não verificadas. São aquelas exceções que a gente não precisa colocar ali try-catch para tratar elas e nem repassar elas, como eu mostrei na videoaula que eu gravei e disponibilizei lá na unidade 4, ok? Então, essas exceções, em teoria, elas não deveriam ocorrer, mas quando elas ocorrem, elas levantam essa exceção, tá bom? E, digamos assim, mas você não precisa colocar um try-catch para proteger aquele código, tá bom? Agora, quando a sua exceção ela é uma exception, ela não é uma runtime exception, ok? Se ela for uma exception ou qualquer subclasse de exception diferente de runtime exception, é uma exceção verificada, ou seja, você vai ter que colocar um try-catch para tratar aquela exceção que pode vir a ser levantada. Ou, se você não tratar, você vai ter que repassar aquela exceção no seu método, ok? Então, basicamente, um pequeno resumo aí sobre exceções. Nós vamos fazer um exercício aqui na atividade 3, mas vamos olhar aqui então para o primeiro exercício da atividade 1. Vejam só, uma loja realiza o cadastro dos seus clientes com as seguintes informações. Vejam só, quais são os dados do cliente? O nome, o endereço e a forma de pagamento. A forma de pagamento pode ser Visa, Master ou boleto. Pessoal, aqui já está indicando. Forma de pagamento pode ser 3 tipos: Visa, Master ou boleto. Quando fala assim, 3 tipos, 3 coisas diferentes, 2 coisas diferentes, vocês já vão pensar numa enum, ok? Então ele pede para criar uma classe cliente que represente essa abstração da loja, ou seja, nossa classe cliente vai ter nome, endereço e forma de pagamento. E para a forma de pagamento, nós vamos criar uma enumeração, um enumerator, chamado enum-f-pagamento. Pessoal, confesso que eu não gostei desse nome, tá? Não é o nome que eu usaria nos meus códigos. Mas, enfim, é o que o exercício está dizendo, é o que nós vamos fazer. Faça um programa
de teste que vai instanciar uma entidade cliente, ok? Popular esse cliente com alguns valores e fazer a apresentação dos dados, ok? Então, vamos lá. Estamos aqui no nosso Eclipse, tá? Primeira coisa, pessoal, a gente vai precisar de uma enum, ok? Deixa eu ajeitar essa janelinha. Olha, a janelinha hoje está me dando uma surra. A gente vai fazer o seguinte. Vamos só pegar o nome dessa enum, tá bom? Como é que a gente cria uma enum? Assim, a gente escreve enum igual uma classe, tá bom? Só que em vez de class a gente usa enum, tá bom? Repara, ó, a class a gente escreve class, o nome da classe. A enum a gente coloca enum e o nome da enum, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui, quais são as formas de pagamento que essa enum vai ter? Visa, Master e boleto. Então é só a gente colocar aqui essas constantes, pessoal. Visa, Master e boleto, tá bom? Algumas pessoas dizem que é uma enum, é uma constante, então vamos colocar em maiúsculo, Visa, Master, tá bom? Eu particularmente, pessoal, não gosto muito dessa abordagem, tá? Eu prefiro deixar assim, tá? Mas enfim, é preferência de cada um, tá? A gente precisa agora criar uma classe cliente, tá bom? Essa nossa classe cliente, a especificação do programa me disse que ele vai ter os seguintes atributos. Vai ter um atributo nome. Nós sabemos que o nome ele tem que ter o tipo string, ok? Que vai guardar um texto. Nós vamos ter um atributo endereço, também do tipo string. E vejam, nós vamos ter um atributo do tipo enum, Ctrl barra, vamos ver se ele vai pegar, F pagamento. Pegou, maravilha. Que vai ser o que? A forma de pagamento. Então vejam, pessoal, você declara uma variável do tipo enum. Então o enum define um tipo de dados, ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos adicionar para essa classe os métodos get e set, ok? A gente já viu em aulas anteriores, a gente simplesmente pega isso aqui e escreve aqui, ó. Vamos lá. Source, generate getter and setters, ok? Seleciona aqui e aí a gente tem os nossos métodos get e set. E sempre ele me empurra o meu comentário para debaixo dos métodos. Sempre acontece isso comigo, ok? Então temos aqui a nossa classe cliente com os atributos e os respectivos métodos get e set, ok? Só vou puxar a janelinha para cá, que se chegar novos alunos na sala, ok? Tá. O que ele fala agora? Ele fala para a gente que a gente precisa então escrever um programa que vai criar uma instância de cliente popular com valores, ok? E também a gente vai precisar mostrar os dados desse cliente. Então vamos lá. Como é que a gente instancia um cliente? A gente declara uma variável do tipo cliente, ok? E a gente dá um new para chamar o quê? O construtor da classe cliente. Lembrando, né, pessoal, tem construtor aqui nessa classe? Não, não tem construtor explícito. Se a minha classe não tem nenhum construtor, o Java automaticamente está criando para mim esse construtor aqui, ó. E abre e fecha chaves. Esse construtor aqui que não faz nada. E é justamente, ó, quando eu dou new cliente, ó, se eu clico aqui, ó, Ctrl apertado, ó, para onde ele vai? Vai para lá. Então ele vai chamar esse construtor aqui, ok? Se eu comento, o Java vai ver que minha classe não tem nenhum construtor e automaticamente vai criar esse construtor para mim, ok? Mas vamos lá que isso foi assunto de aula anterior. Vamos focar aqui. Então, vamos carregar os dados desse nosso cliente. Então, vamos chamar aqui o set nome, ok? Vou colocar aqui Luiz Reginaldo, tá bom? Um nome qualquer que você quiser.
Aí a gente vai guardar um endereço dessa minha instância de cliente. Então, vamos colocar aqui Avenida Rio Branco, por exemplo, número 51. Ok? Aí, ó, essa é a parte novidade aqui. A gente vai chamar o set forma de pagamento. E vamos lá? O set forma de pagamento está esperando o quê? Uma enum. Como é que a gente passa um valor? Assim, a gente coloca o nome da enum, ponto, e aí a gente tem que escolher agora uma das constantes. Boleto, Visa ou Master. Vamos escolher Visa. Ok? Bom, agora a gente precisa mostrar os dados do cliente. Vamos lá, como é que a gente mostra o dado? É chamando os métodos get, né? Aqui a gente chamou os métodos set para setar dados. Vamos agora chamar os métodos get. Então ficaria assim, ok? Então a gente está mostrando o nome do cliente, ó, printf, e aí vamos mostrar o nome do cliente usando get nome, o endereço usando get endereço, forma de pagamento usando a get forma de pagamento. Vamos rodar isso aqui. Quando a gente rodar, a gente vai ver o resultado disso. Ok, Luiz, Rio Branco, forma de pagamento, Visa. Então vejam, pessoal, quando ele chama o get forma de pagamento, ele vai retornar o valor que está em forma de pagamento, que é o menu. Então ele vai mostrar Visa. Pessoal, uma outra coisa que eu poderia fazer, poderia ter escrito também assim, ó, cliente ponto set forma de pagamento, eu poderia ter colocado assim, ó, enum f forma de pagamento ponto value of. Estão vendo que ele tem um método value of que espera uma string? Então, ó, poderia ter colocado assim. Vamos ver? O resultado é a mesma coisa, tá? Ó, o resultado é a mesma coisa. Agora, quando é que eu usaria essa situação aqui, pessoal? Quando eu, por exemplo, estiver pedindo para o meu usuário informar a forma de pagamento e ele escrever Visa. Quando ele escreve Visa, eu vou guardar isso aonde? Em uma string. E aí? Eu tenho string. Como é que eu vou converter de string para enum? Assim, usando o value of. Tá bom? Então fica aqui a dica. Pessoal, dúvidas aqui nesse exercício? Ok? Vamos para o exercício seguinte, então? Vamos lá. O exercício seguinte, ele diz o seguinte: usando o mesmo contexto do exercício anterior, a apresentação da forma de pagamento já possui um código. Para a Visa, o código é 20, para o Master é 50, para o boleto é 30. Então vejam, pessoal, a nossa enum, a gente está usando os valores padrão, né? Visa, que é a primeira, é 0, Master, que é a segunda constante, é 1, boleto é 2. Ele quer outros valores, ok? Então use o recurso de criar atributos no enumerador e acrescente essa peculiaridade. Para teste, crie um programa que receba os dados de vários clientes e o usuário vai informar os dados dos clientes e em cada forma de pagamento vai ser formado o código. Então ele vai informar 20, eu tenho que guardar Visa, tá bom? Seu programa deve fazer atribuição ao cliente do enumerador de acordo com o código informado. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, ele está falando para a gente modificar um pouco esse nosso código. Eu vou deixar isso aqui comentado, porque a gente não vai usar isso aqui, mas a nossa classe cliente e enum forma de pagamento, o cliente a gente não vai mexer nessa classe, tá bom? O que a gente vai mexer é na nossa enum. O que a gente precisa fazer na nossa enum, pessoal? A gente precisa ter um atributo. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Depois das constantes, a gente coloca um ponto e vírgula, ok? E nós vamos colocar aqui um atributo, como se fosse uma classe, tá bom, pessoal? A gente está declarando um atributo para a classe.
E a gente vai colocar aqui, ó, private int código, tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar aqui um construtor que vai receber esse código. Então, vamos colocar aqui um construtor, ele tem que ser private, tá bom? Vai se chamar enum fPagamento, que é o nome da minha enum, igual o construtor de uma classe, tá bom? E ele vai receber um código. Tá bom? O que eu vou fazer com esse código? Eu vou dizer o seguinte: eu vou guardar no atributo esse código que for recebido aqui no construtor, ok? E com isso, repara que, olha só, ele já está reclamando aqui, as minhas constantes. Por quê? Está falando que, olha só, ele não tem um construtor que não recebe nada. Estão vendo? O construtor da minha enum, ele recebe o quê? Um código. Então, olha só, quando eu defino assim, esse meu código está com erro. Por quê? Porque eu tenho um construtor aqui e quando ele define uma constante, ele na verdade ele chama um construtor da nossa enum. E por que antes ele não dava problema o código? Porque antes, como não tinha um construtor, ele assumia que existia um construtor assim, ó, que o Java automaticamente inseria para a gente como ele faz com uma classe. Tá vendo? Se eu coloquei aqui o construtor que não recebe nada, ó, o erro foi embora. Mas ó, se eu comento aqui, estão vendo? Agora ele está reclamando, tá bom? Então, enfim, ele falou que Visa tem um código de 20. Então veja, aqui ele já está chamando o construtor. Master tem um código de 50 e boleto tem um código de 30, ok? Se você clicar aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, deixa eu ver, não, ele não vai direto para o construtor, tá bom? Mas esse 20 significa que ele vai passar 20 para esse construtor e vai guardar no atributo código. 50 significa que ele vai passar 50 para esse construtor aqui, da enum, e vai guardar 50 no atributo código. Tá bom? Bom, nós vamos precisar de um outro método aqui, tá, pessoal? Porque, olha só, o nosso cliente, o programa quando estiver rodando, ele vai informar 20, 50, 30, tá? Nós precisamos escrever aqui um método que vai retornar uma constante pelo código. Então, vamos lá. Como se fosse uma classe, tá bom? Eu vou declarar um método, mas esse meu método vai ser static, porque eu não tenho aqui uma instância desse meu, dessa minha enumeração, tá bom? Dessa minha enum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse método diretamente pelo nome da enum, tá bom? E esse meu método ele vai fazer o quê? Ele vai retornar da minha enum e vai chamar get forma de pagamento e eu vou passar para ele o código, ok? Vamos lá. O Henrique está perguntando, professor, é possível alterar o valor de um enum em tempo de execução? Henrique, você está querendo dizer as constantes de um enum? Se for isso, olha só, as constantes da enum, elas são fixas, ok? Então você não consegue acrescentar constantes aqui. Na verdade, se esse fosse o caso, o que você teria que fazer é usar um vetor e não um enum. Aliás, nem um vetor, um arraylist, né? Tá bom? O enum, vamos olhar, analisa o contexto. Você vai usar um enum quando você tiver uma lista de constantes e essa lista tem um tamanho fixo e conhecido, tá bom? É como, por exemplo, sexo, que você tem masculino e feminino. É como esse caso da forma de pagamento, que você tem Visa, boleto, tá bom? Então, assim, as constantes são fixas e são conhecidas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, a gente vai usar um for aqui, tá? Então, ó, for enum fPagamento, vou para obter uma constante,
E aqui eu vou chamar a minha enum f pagamento, eu vou chamar o método values para retornar um vetor. Ou seja, estou olhando para cada um das constantes da minha enum. E aí o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se essa minha constante tiver um atributo código igual ao código que eu estou recebendo aqui no meu método, então eu vou retornar essa minha constante, tá bom? Errinho de digitação, constante, tá bom? Caso contrário, se ele não achou nada, ele vai retornar null aqui, tá? Então, pronto. Exatamente. O Henrique perguntou aqui, né? Disse, então, caso eu preciso criar uma aplicação segura, eu já iria usar o Doom quando não quero mutação dos dados? Exato, Henrique. Imagina que você tem uma lista de valores fixos, ok? Você tem códigos fixos. Aí você vai usar, então, um enum. Pode. Por exemplo, em diversos sistemas que eu trabalhei, o pessoal usa enums para colocar ali constantes fixas, ok? Vamos dizer que você tem algumas constantes que não vão mudar, tá bom? Você tem aquele valor para aquela constante e aquele valor vai se manter. Então, você pode usar um enum com esses códigos aí, fixos, tá bom? Lembrando, pessoal, que enum é um recurso, digamos assim, que não existia nas primeiras versões do Java, tá? As enums apareceram aí a partir do Java 5, se eu não me engano, tá? O Henrique falou que exemplo de enum seria as UFs do Brasil. Sim, Henrique, perfeitamente, tá? Mas com cuidado de que se um estado desmembrar e aparecer um outro estado, você vai ter que adicionar uma nova constante na sua enum, tá bom? Então vamos lá. Então temos um método aqui. Só por curiosidade, pessoal, vamos ver como é que foi definir esse método de values da enum? Ó, a gente clica aqui, Ctrl, opa, será que a gente consegue? Não está indo aqui, né? Igual eu faço aqui, por exemplo, quando eu chamo um método aqui, ele não está querendo abrir a implementação desse meu método. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa opção. Source, não, referências. Eu acho que ele não tem aqui, né? Mas enfim, deixa eu só ver aqui, por exemplo. Deixa eu descomentar esse código. Só para dar uma olhadinha aqui rapidinho, pessoal. Value off, realmente ele não está indo aqui com Ctrl, tá? Para eu ver a implementação desse método. Mas enfim. Tá, tudo bem. Enfim. Vamos seguir então, tá bom? Temos aqui. Então o que ele pede agora? Ele pede para pedir o dado de vários clientes, ok? Então, como as nossas primeiras aulas, nós vamos precisar aqui de um objeto do tipo scanner. Shift Ctrl O, pessoal. Ó, adiciona automaticamente o import lá em cima, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos declarar aqui uma lista de clientes, ok? Então, uma lista que tem o tipo list de cliente, dizendo que vou guardar aqui clientes, ok? E para essa lista eu estou usando o ArrayList, ok? Polimorfismo aqui também, tá, pessoal? Repare, é diferente. Por que eu posso fazer essa atribuição? Agora que a gente já viu o polimorfismo, vamos lá. ArrayList, se vocês forem olhar a classe ArrayList, vocês vão ver que ela implementa a interface list. Quando implementa uma interface. List, pessoal, é uma interface, tá bom? Ora, pelo polimorfismo, eu posso atribuir a uma variável do tipo list um
objeto do tipo ArrayList. Por quê? Porque ArrayList implementa a interface list, ok? Vamos seguir então. A gente vai fazer um loop, uma repetição parecida com o que a gente fez em programas anteriores, ok? Vamos ter aqui um continua lendo, tá bom? E aí a gente vai ter aqui, ó, uma coisa assim. Ele vai fazer algumas coisas aqui, tá? Enquanto continua lendo, estiver guardando true, ok? E no final dessa repetição, a gente vai perguntar, olha, continua informando funcionários, na verdade são clientes, né? E aí ele vai pegar o valor de continua lendo e vai ver se continua essa repetição ou não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Henrique perguntou, professor, se acidentalmente eu alterar o arquivo list.class, existe algum problema? Você não vai conseguir alterar esse arquivo, tá, Henrique? Olha só. O que ele abre para você é um .class. Você não consegue editar, ó. Tá vendo, escutando o barulho do teclado? Estou tentando modificar, não consigo. É .class. E o que ele fez aqui? Ele, na verdade, ele descompilou o meu arquivo .class e me mostrou o código que tem lá. Como é que ele conseguiu isso, inclusive com comentários? Tá? Ele conseguiu isso aqui porque esses comentários estavam no formato javadoc. Ó, barra, asterisco, asterisco. Tá? Então, o que ele fez? Ele está mostrando aqui, mas eu não consigo editar. É um arquivo .class. Esse é um compilado. Tá bom? E esse é um ponto Java. Ponto Java a gente consegue editar. Ponto Java é o código-fonte. Tá bom? O que ele vai fazer aqui dentro dessa repetição? Vamos colocar aqui o esqueleto do nosso código. Ele vai aqui dentro os dados de um cliente, tá bom? Depois que ele fizer isso, ele tem os dados do cliente, então ele vai criar uma instância de cliente, ok? Ele vai adicionar um cliente na lista. E aí vai perguntar se quer continuar lendo, ok? Quais são os dados de cliente? Pessoal, vamos lá. Primeiro dado que ele vai solicitar é o nome. E aqui eu vou mostrar uma coisinha para vocês, tá? Em vários exemplos, a gente está usando o next, tá? Por que eu estou usando aqui o next line? Eu estou usando o next line para pegar uma linha de texto, para ele entrar um nome aqui, Luiz Reginaldo, fulano da Silva, ok? Se eu usar só o next, como a gente viu nos exemplos anteriores, o next ele retorna o quê? Uma string, mas ele retorna a primeira palavra que ele encontrar. Eu quero a linha de texto inteira, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? Isso aqui, dentro de uma repetição, esse next line, tá bom? Se tiver qualquer coisa no buffer de leitura, um lixo, por exemplo, ele vai pegar e vai guardar uma string vazia aqui. Ele pode pular esse comando, tá bom? Então, eu estou colocando um loop aqui para que ele me informe o nome, tá? Se ele der enter aqui, ele não guarda assim a string vazia, eu quero um nome. Então, o que eu fiz? Declarei uma variável do tipo nome, guardei lá uma string vazia e eu falei, olha, enquanto esse meu nome for vazio, essa função trim aqui, esse método trim, o que ele faz? Ele elimina todos os espaços que tem da minha string, tá bom? Então, assim, se a minha string só tiver espaço em branco, ele vai arrancar o espaço em branco, vai ser igual a vazio. Então, em resumo, enquanto o meu nome for vazio, então ele vai ficar executando o next line, tá bom? Então, esse aqui é um loopzinho que a gente fez para ele poder ler uma linha aqui, tá bom? Para o endereço, pessoal, eu vou fazer a mesma ideia, tá bom? Olha só, endereço, tem um loop aqui para ler o endereço, tá? Agora, eu vou solicitar o código para pagamento. Aqui eu estou usando o nextInt. Poderia colocar isso dentro de um loop também, para
só aceitar os valores 20, 50 e 30. Mas vou deixar isso como exercício para vocês, tá bom? Cria uma instância de cliente. Como é que a gente faz isso? A gente instancia aqui, primeiro, cria uma variável do tipo cliente e vamos dizer que essa variável vai receber um objeto do tipo cliente. Tá bom? Vai referenciar um objeto do tipo cliente. E aí a gente chama aqui cliente.setNome. Vamos guardar nesse cliente o nome que foi lido aqui em cima, ok? Aí a gente vai chamar agora o setEndereço para guardar o quê? O endereço que foi lido aqui em cima do Nextline. E agora vamos chamar o cliente.set o quê? Forma de pagamento. E aí, a gente vai colocar esse código? Não, set forma de pagamento está esperando o que? Uma enum. Mas eu criei um método para fazer essa conversão. Então, olha só, enum f pagamento ponto, olha lá o método, get forma de pagamento, que vai me retornar uma constante a partir do código. É o que eu vou fazer. Ok, vou chamar esse método, passando o código que foi lido aqui, e ele me retorna uma enum correspondente ao código. Ok? Como é que eu adiciono o cliente na lista agora? Eu pego aqui a minha lista de clientes e dou um add passando o cliente, ok? Com isso eu tenho agora o meu cliente na lista. Está dentro de uma repetição, então ele vai perguntar se quer continuar informando clientes. Se eu digitar sim, ele continua nessa repetição. Vai pedir novamente nome, endereço, código, criar o objeto cliente, adicionar esse objeto cliente na lista e fica repetindo. No final eu vou ter uma lista de clientes, ok? Eu vou até apagar esse código aqui, pessoal. Não, se bem que não. Vou deixar aqui. Aqui eu estou instanciando o cliente, não vou usar, tá bom? Eu vou aproveitar esse código aqui de baixo. Como é que eu vou agora mostrar dados dos clientes? Vamos lá. Dos clientes. Eu vou aproveitar esse código aqui. Isso aqui, ele mostra os dados de um cliente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu for. Ó, aquele meu for each. Olha só, eu estou percorrendo a minha lista de clientes e em cada repetição a minha variável cliente vai guardar um objeto dessa lista, ok? E aí o que eu faço com esse meu cliente? Eu aproveitei o código aqui, mostro os dados dele, ok? Então usei o mesmo código. Então eu vou fazer isso aqui para cada cliente que tiver nessa minha lista de clientes, ok? Vamos ver se esse programa está funcionando direitinho. Então, eu venho aqui, Run As, Java Application. Entre com o nome do cliente. Coloca aqui, João da Silva. Endereço do cliente, Rua Rio Branco, número 31. Código para pagamento. Vamos colocar aqui 50. Ok? Clientes, mais um cliente, ok? Então, vamos colocar aqui outro cliente. Joaquim José da Silva Xavier. Okay? Endereço: Tiradentes, Minas Gerais. Código de pagamento, vamos colocar aqui 30. Ok? Continua informando clientes? Não, já está suficiente. Então vejam, ele mostrou João da Silva, o endereço, forma de pagamento, que eu informei 50. Ele falou que é master. O Joaquim José da Silva Xavier, forma de pagamento que eu informei foi 30. Ele associou boleto. Vamos conferir para ver se está certo isso aqui? Então, ué. Nossa, sem querer, fechei minha janelinha? Não, tá ali. Então, vamos ver. Isso aqui. Então, vamos lá. O código 50, ele falou que é master. Isso, perfeito.
O código 30, ele falou que é boleto. Perfeito. É isso aí, o programa está certinho. Pessoal, alguma dúvida nesse exemplo? Podemos seguir? Ok. Vou então apagar esse programinha para que a gente possa seguir para o programa seguinte, ok? Então vamos lá, apagar aqui, código, e vamos para o próximo exercício. O que diz o próximo exercício? Atividade 3. Crie uma entrada de dados validada e protegida contra exceções para todos os tipos primitivos. Ok, crie uma classe leitor que faça esse serviço para outros programadores utilizarem. Ok, vamos lá então. A nossa classe vai se chamar leitor. Então, vamos lá. Para o Eclipse, ok? Vamos definir então uma classe leitor para facilitar a nossa vida, né? Então vamos lá. Class leitor. O que vai ter na nossa classe leitor? Né? Vou só colocar aqui um comentário. Classe para... Essa vai ser uma classe para leitura de dados. Eu vou colocar aqui, classe para leitura de dados. Certo? E vamos colocar aqui um método, por exemplo. Vamos primeiro colocar aqui um método que vai fazer a leitura de um valor inteiro, ok? Então, para que essa nossa classe seja útil, então a gente vai definir métodos static para ela, tá bom? Por que métodos static, pessoal? Para que a gente não precise instanciar essa classe. Quer ver outra classe que tem vários métodos úteis também? Classe math, ó, math. Vamos ver, por exemplo, o método ABS. Olha só. Repara que o método ele é static. Vocês estão vendo? Geralmente, pessoal, quando a gente cria classes utilitárias, a gente coloca essas classes com métodos estáticos, porque a gente não precisa criar objetos dessa classe. Aliás, se vocês forem ver aqui, vamos lá, o construtor da classe math, vamos ver se está aqui, ele é private, estão vendo? Você não consegue instanciar a classe math, porque ela é privada, o construtor, ok? Então você só consegue chamar os métodos static, assim, escrever o nome da classe, ponto, nome do método. Então vamos lá, a gente quer uma coisa parecida. Classe leitor, ok? Vamos ter métodos estáticos, que a gente vai chamar leitor.ler inteiro, tá bom? Pessoal, como os nossos métodos vão ser para leitura de dados, eu vou definir aqui uma variável também do tipo scanner, que vai ser utilizada por todos os nossos métodos, tá? E aí eu vou mostrar uma coisinha para vocês em relação a esse atributo scanner. Um pouquinho. Olha só, temos aqui um atributo do tipo scanner. Será que eu consigo usar ele aqui? Vamos lá. Como é que eu leria o inteiro? Eu vou fazer um loop infinito, tá bom? While true. E aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever um código protegido aqui com try catch. Então, ó, vou escrever um catch aqui que vai capturar qualquer exception que for levantada lá, tá bom? Ou seja, vai capturar todas as filhas de exception, inclusive runtime exception, arithmetic exception, qualquer exceção que for levantada aqui, tá bom? Então vamos lá, vou declarar aqui uma variável valor que vai guardar o quê? O retorno de in, que é o meu scanner, ponto next int. Ele já está reclamando aqui, por quê? Olha só, eu não consigo fazer uma referência estática para um atributo que não seja estático. Pessoal, acompanhe comigo.
um método estático, ele é chamado na classe. Se ele é chamado na classe, não existe um objeto. Ora, e um atributo, ele só existe em um objeto. Isso quer dizer o quê? Eu não posso usar esse atributo aqui se ele é um atributo de um objeto. Eu só posso usar um atributo dentro de um método static se ele também for static, porque aí ele passa a ser um atributo da classe. Sendo um atributo da classe, eu posso chamar aqui. Tá bom? Vamos ver o que ele está reclamando aqui. O método nextInt não está definido na classe scanner. Ok, nextInt. Estava errado. Deixa eu tirar aqui o static para mostrar a vocês. Olha, ele está reclamando. Não pode fazer uma referência estática a um atributo que não é estático, ok? Dentro de um método estático, eu só consigo referenciar atributos e métodos estáticos, ok? É só lembrar lá no começo da disciplina, quando a gente estava criando métodos static para chamar lá do nosso método main, ok? Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai tentar chamar o nextInt e retornar esse valor. O nextInt ele pode levantar uma exceção. Vamos ver aqui? Olha só, ele está até dizendo que ele pode levantar, olha as exceções, input mismatch exception, se o próximo token, ou seja, o valor que ele está lendo, não corresponder a um inteiro, ou estiver fora do intervalo válido de inteiros. Se o input já foi consumido, ou seja, não tem nada para ler lá, né? Se o meu objeto scanner está fechado, vai levantar uma illegal state except. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Essa exceção, input mismatch exception, deixa eu ver, como aqui é só documentação, não consigo abrir, né? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, input mismatch exception. Se eu abrir, olha só, ela estende no such element exception, que por sua vez estende runtime exception. Vocês lembram que runtime exception, pessoal, é uma exceção não verificada? Olha só, em resumo, eu poderia comentar isso aqui, tá? Olha só, posso comentar isso aqui e o Java não vai acusar nenhum erro. Por quê? Ele está dizendo que o nextInt ele pode levantar essas exceções, mas todas elas são runtime exceptions. Ou seja, essas exceções não são verificadas. Eu preciso proteger meu código com o try-catch. É diferente quando a gente, se vocês forem ver lá no JDBC, que você tem métodos para consultar o banco de dados que levantam o quê? Uma IO exception. Uma IO exception, pessoal, ela já é filha de exception. Ela exige que você tenha um try-catch para tratar ela, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Para os propósitos desse nosso exercício, a gente quer que, se for levantada uma exceção, eu posso até colocar aqui, ó, se for levantada aqui uma runtime exception, tá? Ele vai cair aqui no meu catch. E o que ele vai fazer no meu catch? Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, olha, esse valor é inválido, entre novamente, e aí eu vou fazer o quê? Eu não vou nem ficar mexendo nesse meu objeto scanner, não. Eu vou atribuir à minha variável um novo scanner, tá bom? Eu vou limpar, com isso aqui eu estou limpando tudo que tem lá no meu scanner, tá bom? Se estiver no buffer e tudo, e estou criando um novo scanner, botando aqui, tá? Ao invés de ficar me preocupando com qual método que eu vou chamar para limpar o meu scanner, não, simplesmente crio um novo scanner, tá bom? Então isso aqui seria um método para ler um inteiro, ok? Então repara que ele realmente só vai passar aqui quando ele lê uma coisa válida aqui e conseguir dar um return, tá? E para ler um valor do tipo real, como é que eu faço? Pessoal, é a mesma coisa, só vou mudar algumas coisinhas aqui, tá? Vou aproveitar o mesmo código, tá? Só que aqui o valor que vai ser retornado aqui vai ser do tipo double. Isso aqui vai se chamar
ler real, tá bom? A minha variável, o valor que vai ser retornado vai ser do tipo double. Aqui ele vai chamar next double em vez de next int, tá bom? Aqui é a mesma coisa, mesmo tratamento no cat, tá bom? Vocês poderiam criar outros métodos aqui para ler long, para ler byte, tá? Eu vou criar só esses dois aqui, para o propósito do nosso exercício. Eu acho que ele já demonstra muito bem o que a gente quer fazer, tá? Então vamos lá. Lá no meu método main, eu vou criar o meu scanner, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste dessa minha classe, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, um código aqui. Entre com um valor inteiro. E eu vou fazer assim, ó, int valor inteiro vai receber o quê? Aí aqui eu vou usar minha classe, ó, leitor.ler inteiro, ok? Quando eu chamar esse meu método, ele vai ler o inteiro, que eu vou guardar nessa variável. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí, ó, mostrar o valor que foi lido, tá? Então, ok. Vamos agora pegar e pedir o valor real, tá? Com o valor real. E aí eu venho aqui, ó, double valor real vai ser o quê? Aí eu vou chamar o método leitor.lerReal, tá? E aí eu vou dizer, então, ó, foi lido esse valor real, ok? Vamos lá. O Henrique falou que, apesar de ter estudado e copiado algumas vezes o TryCatch, ainda está perdido. Henrique, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu gravei, que fala, ele fala da parte do polimorfismo, mas depois tem uma segunda parte que fala de exceções, tá bom? E pega os slides daquilo ali e dá uma olhadinha, tá? Com aquilo ali você vai entender bem essa questão de exceções, tá? O ponto aqui é que geralmente o pessoal não usa muito o TryCatch, tá? Só quando realmente precisa, tá? Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso aí. Então vamos lá, vamos rodar esse programa para ver isso aqui, certo? Entre com o valor inteiro. Olha que legal, pessoal. Vou digitar aqui. Isso é valor inteiro? Não é. Enter, ó. Vocês viram? Valor inválido. Entre novamente. Então vamos entrar aqui. 3,1415. Valor inválido. Opa, tá legal esse meu método, hein? Vamos entrar aqui 50. Agora foi, ó, foi lido o valor 50. Perceberam o que o TryCatch fez? Entra com o valor real. Vamos entrar lixo aqui. Valor inválido. 3,1415. Valor inválido. Por que é inválido? Porque o real aqui é com vírgula. Então, 3,1415. Ok? Então, a gente pode observar aqui, né? Que a gente fez com o TryCatch? A gente simplesmente falou assim, ó, faz isso aqui. Caso aconteça qualquer erro, então ele vai subir uma exceção, você captura aqui, ó, e faz o tratamento. Tá bom? Deixa eu fazer um outro exemplinho aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais de exceções, tá? Ó, public static void testa runtime exception, tá? Então, olha só, esse exemplo aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou declarar uma variável do tipo string s, recebe null, tá? E vou chamar assim s.toLowercase. O que vai acontecer, pessoal? A minha variável não foi inicializada. A minha variável está guardando null. Então, quando eu chamar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai levantar uma runtime exception, na verdade uma null pointer exception. Quer ver?
olha só. Só um minutinho, pessoal. Como isso aqui já foi, vou comentar. Só estou interessado nisso aqui agora, tá? Vou até trazer o método aqui para baixo para ficar visível aqui para vocês, tá? Olha só. Estou querendo chamar um método em um objeto que não existe. A minha variável está guardando null. Então, ó. Estão vendo ali? Null pointer exception. Ok? Repara que eu não precisei colocar isso aqui dentro de um try catch. Por quê? Porque null pointer exception é uma runtime exception. Ou seja, é uma exceção que não é verificada. Tá bom? Agora, deixa eu ver aqui. Tem uma exceção. Agora eu não estou lembrando. Assim, olha só. Mais que isso aqui, ó. Dá aqui, ó. Throw new runtime except. Teste. Aqui eu estou lançando uma exceção. Então, repara, eu não preciso colocar em try catch, não preciso fazer nada nesse método. Ele vai levantar uma exceção runtime exception. Aqui eu estou dizendo explicitamente, ó, vou levantar a exceção, ó, aí ele levanta. Tá? Mas no código eu não preciso escrever try catch. Agora, vamos testar uma exception, que é uma exceção verificada. Exceção verificada. Ok? Só para complementar, isso aqui é uma exceção não verificada. Ok? Olha só, se eu quiser levantar uma exception, ó, já deu erro. O que ele falou? Exceção não tratada. Perceberam a diferença? Aqui não deu erro quando eu levanto a exceção. Aqui deu erro. Por quê? Porque runtime exception não é verificada. Então não preciso colocar try catch para ela. Aqui, como exception, aí eu tenho que colocar try catch. Então eu coloco aqui, ó, try catch aí para capturar essa exception, ok? E aí eu faço alguma coisa. Perceberam que sumiu aqui o erro? Pessoal, péssima prática de programadores Java, tá? Sempre que um método levanta uma exception, o que a pessoa faz? Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Um catch sem nada que simplesmente engole a exceção. Literalmente engole a exceção, porque se você não faz nenhum tratamento aqui, pessoal, você está engolindo a exceção, tá bom? Então, vamos lá. Mais test exception, só para vocês verem, ó. Ele engolindo a exceção, ó. Tá vendo? Ele executou o programa. Já executou? Aí, é porque na verdade ele não fez nada esse programa, né? Então ele nem mostrou ali o console. Já terminou, tá? Só que agora, se eu tivesse aqui, ó, sysout, pegou a exceção. Bom, o que ele vai fazer? Agora, tô pelo menos fazer alguma coisa, né? Mostrando, ó, peguei a exceção, tá? E se eu isso aqui? Não posso, né? Ele está lançando exceção, então eu preciso colocar aqui, ó, um throws exception, tá bom? Aí o meu método passou. Eu não estou tratando a exceção. Eu estou dizendo aqui que eu vou repassar essa minha exceção. E ela vai para onde? Vai para o meu main. Agora está dando erro aqui embaixo. Por quê? Porque o meu main não está tratando a exceção. Esse meu método aqui, ele está levantando uma exceção, tá? E eu não estou tratando. Então eu poderia adicionar o try catch aqui. Ok? Poderia. Aí agora o meu código não tem mais exceção. Ou eu poderia fazer o quê? Eu poderia, ó, o Java já me ajuda. Adiciona o throws. Dizer que o meu main, ó, vai repassar essa exceção. E ela vai subir lá para a virtual machine. Tá bom? Então se eu rodar isso aqui, run as,
Então ele vai ver, ó, a exceção subiu até a máquina virtual Java. E a máquina virtual Java não trata a exceção, uma exception, tá? Eu poderia também colocar aqui que isso aqui, ele uma runtime exception. O que acontece? Pessoal, runtime exception é uma exceção não verificada. Então isso aqui não precisa fazer, tá? Simplesmente isso é inócuo. Escrever throws runtime exception, tá bom? Por quê? Porque uma runtime exception não exige try catch. Uma runtime exception não exige que você repasse a exceção, tá bom? Exception exige. Então, quando a gente está trabalhando com principalmente as bibliotecas lá do JDBC, muita coisa lá lança exception, tá? E aí, se vocês pegarem sistemas em Java, que trabalham com JDBC, tenho certeza que vocês vão encontrar aquele try catch onde o código está literalmente engolindo a exceção, porque é um catch vazio. E o pessoal ainda escreve assim, ó, try, ele escreve assim, ó, try, aí coloca assim, catch, exception, e assim, ó, a chave vem juntinha no código, tá? Vem juntinha, porque a pessoa não vai ter nada ali dentro, ele só está colocando isso aqui para cumprir os protocolos da linguagem, tá? Não façam isso, por favor, tá? Se você não souber o que colocar, coloca ali um e.printStackTrace, coloca alguma coisa, tá? Mas não engole a exceção, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? O Henrique falou que esse exemplo esclareceu a utilidade do throws e do try catch. Ok, Henrique, assiste lá a nossa videoaula que vai ficar mais claro ainda, tá? Que lá eu tento explorar bem essa questão. O pessoal não costuma usar muito o try catch, mas em algumas situações ele é bastante útil e necessário, tá? Gente, vocês querem fazer alguma outra pergunta? Eu só queria lembrar também que o prazo para fazer postagem lá da atividade avaliativa 3 e 4, unidades 3 e 4, termina amanhã, tá, pessoal? E assim, a gente não vai estender esse prazo, eu não posso, tá? A Católica fixou o prazo e falou para os professores que os professores têm que seguir o prazo à risca, né? Então eu não posso estender esse prazo, tá? Pessoal, eu vou então encerrar por aqui essa nossa aula. Então, essa foi a nossa última aula, né? Nossa última webconferência dessa nossa disciplina de programação orientada a objetos. Eu espero assim que essa série de webconferências tenha ajudado vocês aí a entender melhor o conteúdo, entender melhor esses exercícios, né? Vocês têm a solução deles lá na disciplina também, no material de apoio, né? Henrique está perguntando, recomenda algum material bom para usar com mais eficiência o IntelliJ? Henrique, IDE é uso. Realmente você tem que estar trabalhando com a IDE, escrevendo código com a IDE, tá? Mas se você quer uma dica, me permite uma dica, você pode ir lá na Udemy. Tem um curso lá assim que eu até já falei desse curso aqui em outras turmas, na turma de programação para web, tá? Eu vou até mostrar, não estou fazendo propaganda de curso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Essa aqui é uma recomendação pessoal minha, tá? Então, assim, tem alguns cursos de Java lá, e eu tenho aqui um instrutor que é esse aqui, que eu gosto muito dele, né? Ele, ó, Spring Framework, Beginner to Guru, esse curso, tá? Ele utiliza o IntelliJ, tá? Para trabalhar em cima do Spring Framework 5, tá? Então, um curso muito interessante. E você pediu a indicação do IntelliJ, ele trabalha com o IntelliJ, exatamente. Ele tem até um videozinho que ele coloca aqui. Bom, eu não posso passar isso aqui publicamente, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui que ele tem um vídeo que ele fala o seguinte, né?
A sua IDE livre é como um pup, né? Ou seja, é como um animalzinho de estimação. E aí o que que ele fala? Ele fala o seguinte, né? Que ele, por exemplo, não gosta muito do Eclipse. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ele é free, mas se você precisa de um suporte para a ferramenta, você não tem. Então ele, nesse vídeo, ele até mostra um cachorrinho lá dele e ele fala assim, ó, se eu te der esse cachorrinho de presente, né? E aí você está recebendo ele, né? De presente. Mas e aí, será que você não vai ter gastos com ele, né? Então, porque o cachorrinho você vai ter que vacinar, o cachorrinho você vai ter que dar comida, você vai ter que levar ele para tomar banho e várias outras coisas. Ou seja, você não está recebendo de graça aquele cachorrinho, tá bom? Então ele fala isso, explica e ele fala do IntelliJ, né? Mas é uma recomendação pessoal, tá bom? Spring Hibernate for Beginners. Ah, tá. Esse aí, se eu não me engano, é de um indiano, o Shed, né? Eu recomendei também. O Shed, ele usa o Eclipse nesse curso aqui. É muito bom esse curso dele, viu? Muito bom, tá? Então fica aí a dica, tá bom? Gente, então aqui eu vou encerrando por aqui essa nossa aula, ok? Obrigado pela participação de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, enviem mensagens, ok? E no mais, boa prova que vocês vão fazer aí logo em seguida, né? E precisando de qualquer ajuda, pessoal, estou aí disponível, entre em contato, tá bom? Obrigado, parabéns por estarem aqui nessa nossa aula até agora e por ter acompanhado todas essas nossas videoaulas, né? E vamos em frente, pessoal. Obrigado, um grande abraço, bons estudos.